No começo de março, no Irã, uma multidão tocou fogo no hospital. Rolou um boato que o hospital ali, que fica numa cidade pequena, estava recebendo doentes de Covid-19 de outras cidades para ficar em quarentena lá. O povo se revoltou, achando que isso ia infestar a cidade toda de coronavírus, e reagiu tocando fogo. Esse não é exatamente o tipo de reação que a gente tem visto por aí, ainda bem. O normal, por enquanto, é cancelar eventos que reúnam multidões. Na Itália, por exemplo, os jogos de futebol estão acontecendo de portões fechados, só para as câmeras de TV. O estádio vira estúdio. Na Fórmula 1, a mesma coisa. O segundo GP do ano, no Bahrein, lá do lado da Arábia Saudita, vai ser sem público. O GP da China, que seria a quarta corrida do ano, já foi cancelado, óbvio. Nos sites de apostas, já tem até gente apostando se as Olimpíadas de Tóquio vão rolar ou não. E o não está ganhando. Essas medidas são parte do jogo, lógico. Sem cancelamento de evento, restrição de viagem, home office, escambau, não dá para conter a disseminação. Em Nova York mesmo, né, então eles cancelaram uma conferência, eles cancelaram uma conferência sobre coronavírus por causa do coronavírus. É irônico, mas é bastante lógico, né? Por outro lado, também existe um pânico coletivo. Caso do que aconteceu lá no Irã, caso das escolinhas de criança, em que a criança fica com medo de o coleguinha estar com coronavírus e fica chorando, e caso do mercado financeiro também, em que o gestor de fundos fica com medo de os coleguinhas gestores de fundos estarem com mais medo do que ele, acaba com mais medo do que todo mundo, deixa todo mundo com mais medo do que já estava, todo mundo vende tudo e acabou-se o mundo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Terapia. Medo. Mais especificamente, o medo coletivo que o coronavírus está gerando. E, como sempre, estamos também aqui com o médico psiquiatra Alexandre Valverde. Tudo bem, doutor? Tudo bom, tudo tranquilo? Estamos aqui também com o Bruno Carbinato, que é repórter da Super, que a gente chama de Carbs, porque tem muito Bruno na redação. E tem muito Alexandre também na redação. Mas assim, o Carbs está cobrindo o dia a dia da pandemia, né, para o nosso site, está preparando uma reportagem bacana sobre o assunto também. Carbs, o que você tem visto de mais pânico pelo mundo na sua apuração? Olá a todos, tudo bem? Bom, tem 2 episódios que ilustram bem essa questão do pânico no surto do novo coronavírus, né? E não foi por acaso que eles aconteceram nos 2 países que mais estão sofrendo com a crise do coronavírus fora da China, né? Que é a Itália e o Irã. No caso da Itália, o que aconteceu foi que o governo ele tinha um plano de colocar em quarentena a região norte do país, que é a região que mais está sofrendo com esse surto. Mais de 90% dos casos estão nessa região. Mas o que aconteceu foi que esse plano vazou para a mídia antes de ser colocado em prática. E isso gerou um pânico enorme na população que morava no norte, que obviamente não queria ser colocada em quarentena, e acabou viajando para o sul em massa, de um dia para o outro. Isso gerou um caos nas estradas e gerou o efeito contrário do que seria a quarentena, né? Que é de restringir as pessoas nesses locais. O governo ficou meio sem reação, não esperava esse vazamento e acabou tendo que colocar todo o país em quarentena, né? Não só o norte, o sul também. Foi um pouco por isso também, né, Théo? Quer dizer, vamos conter a área igual a China fez, só que aí como vazou e aí entrou o elemento pânico, o pessoal começou a sair de lá e aí deu o efeito, igual você tá falando, oposto da quarentena, e aí o jeito era fechar o país. Foi uma medida emergencial. Então hoje o país todo está fechado, vários estabelecimentos fecham, está proibido de sair, de entrar no país, tem muito controle. Quer dizer, se as pessoas não tivessem entrado em pânico, talvez aquilo tivesse sido contido no norte do país e não seria um flagelo para a população toda. Exatamente, teria saído bem melhor do que acabou acontecendo. E um outro caso também que ilustra bem o pânico coletivo é o caso do Irã, que, como a gente já falou, já teve o caso do hospital, que é bem sintomático do que está acontecendo no país. Um outro caso que aconteceu recentemente também foi que uma fake news, uma desinformação foi espalhada pela população, dizendo que o álcool, a bebida alcoólica, tinha o poder de curar o coronavírus, acho que matar o vírus, não sei exatamente como era. E isso levou a população desesperada a consumir enormes quantidades de álcool muito rapidamente, mesmo o álcool sendo proibido no país, teoricamente, né, tem o álcool do contrabando, e isso levou as pessoas a consumirem quantidades enormes e muita gente acabou morrendo. E tem aquele ponto, né, que como no Irã bebida alcoólica é proibida, né? Sim.
e é mais difícil de arrumar até do que a gente imagina, mesmo às vezes, em hotel, ele é muito, muito difícil. O álcool que circula lá é ilegal, né? Exatamente. É o que a gente chama no Brasil de Maria Louca, até o que é o álcool que você tem em presídio, ou até o álcool que tinha álcool, coisas que eventualmente às vezes tem metanol no meio, que era o que tinha na época da lei seca nos Estados Unidos, Que é né? super tóxico, E é extremamente tóxico, né? Então, quer dizer, um boato desse aqui no Brasil já seria terrível, né? Já daria problema, no mínimo acidentes, né? Domésticos e de carro e tudo mais. No caso do Irã é pior ainda, né? Porque você vai ter uma massa de gente bebendo veneno e se intoxicando, e o que você deu aqui, dezenas de mortes, né? Por uma coisa completamente evitável. E são mortes por pânico, né? Sim. Nada mais do que isso. Exatamente. Pra gente seguir aqui, eu acho que tem uma pergunta que é super importante aqui no caso, que é aquilo. As pessoas, existe uma certa consciência de que o coronavírus, de que a letalidade do coronavírus é relativamente baixa. O número oficial, né, tal, fica na faixa de 1,5%, mas imagina-se que seja bem menor do que isso, e vamos já falar por quê. Mas, Ale, por que você acha, então, a sua opinião, né, sobre por que tanto pânico sobre uma doença letal cuja letalidade não é tão pesada, não é um ebola, né? Então vamos lá, essa questão da letalidade, como a gente faz o cálculo para saber, né? A gente pega o número de pessoas mortas sobre o número de pessoas que apresentaram a infecção e o quadro foi descrito e diagnosticado. Só que as pessoas que vão procurar ajuda e que têm a doença expressa, mesmo propriamente dita, são a ponta do iceberg. Tem toda uma parte da população que entra em contato com o vírus, desenvolve um quadro muito frustro, né? Uma doença muito pouco expressiva, e algumas pessoas nem sequer manifestam nenhum sintoma, as crianças principalmente, muitas delas são assintomáticas. Então, na verdade, a gente tem uma base muito maior de pessoas infectadas. Então, não é exatamente 2 pessoas que morrem a cada 100. É 2 pessoas que morrem talvez a cada 1.000, a cada 2.000 pessoas, porque a gente não tem noção do número de pessoas que realmente foram infectadas com o vírus. Isso é uma boa informação, na verdade, porque significa que a gente já acha 2% um número baixo, não é tão baixo assim, mas se ele for ainda expressivamente menor, é mais interessante para a gente ter uma noção e poder ter um controle em relação a isso também. Eu acho que o que está influenciando muitas pessoas é a informação cruzada de coisas que não são reais, e isso vai desencadeando reações de ansiedade e tudo mais. Em relação à questão desse pânico gerado, acho que a receita para esse pânico, um dos ingredientes principais é a desinformação. Uhum. Então, e também o fato de que hoje a gente vive numa sociedade em que as informações, as reais e as não reais, elas circulam muito rápido, né? E geralmente as não reais, as fake news, vamos dizer assim, né? Que tá em voga, tudo mais rápido ainda, né? Na verdade. Tem até estudo mostrando isso, né? Nem precisa de estudo, né? Tal, mas tem, né? E elas se espalham com muito mais força do exatamente. que aí o exemplo desse hospital que foi queimado no Irã, dessas pessoas que fizeram essa intoxicação alcoólica, é manifestação disso. O que a gente tem que falar para as pessoas? Informem-se, claro, principalmente, tem já muito site informando sobre isso. Para as pessoas que podem ler em inglês, em espanhol, o próprio site da OMS, da Organização Mundial da Saúde, tem uma página específica falando só sobre isso, e é um órgão mundial, respeitadíssimo, que está congregando todas as pesquisas e as informações importantes e válidas sobre isso. Então, o ideal é a pessoa ir nas fontes, vamos dizer assim, mais bem estabelecidas e mais sérias. Agora, a questão é que a gente vê que não é isso que acontece, né? A pessoa, a fonte dela, geralmente é o grupo do WhatsApp, é aquele meme que está passando com informações falsas, e isso vai gerando essa resposta exagerada, que muitas vezes acaba piorando o cenário, né? Então, esse exemplo da Itália é a expressão disso. Se as pessoas tivessem entendido o sentido da quarentena e não tivessem entrado em pânico, talvez hoje o país inteiro não estaria paralisado por conta disso. Igual você vê, né, que na China foi muito bem sucedido o caso do isolamento, né? Se você tinha ali 5.000 mortos e aí quase 4.000 ali e tal, já estavam na província de Wuhan,
né? Mas fora de lá, não. No resto da China, por exemplo, na Itália tem mais casos de morte do que no resto todo da China. Um país de, né, não precisa repetir aqui, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Eles conseguiram realmente ali, né, tal, ser bem-sucedidos nesse caso, né? O povo chinês ele já tem o hábito de tolerar esse tipo de imposição governamental, né? Então, vocês não vão poder se mover, vocês vão ter que ficar nesse lugar. Tem até a questão de um passaporte interno, você não consegue se mudar de região na China como a gente pode se mudar de região no Brasil. Aqui eu quero ir para Recife ou para Manaus, eu me instalo quando eu quiser, lá não é assim. E as pessoas também têm um sistema de informação oficial que é muito importante, muito bem estabelecido, as pessoas entendem muito rapidamente toda essa estrutura que o governo tem, no caso chinês, para dar conta dessa situação. Eles agiram com muito menos pânico, né? E o governo foi muito eficaz em construir hospitais, em pensar numa rotina para evitar a propagação rápida do vírus. Apesar daquele primeiro momento, né, tal, né, que o governante local tentou esconder, né, tal, mas aí na hora que ficou claro, né, a resposta oficial foi bastante consciente e efetiva, né? Ao contrário do Irã, né? Que aí a gente tá falando, os 3 grandes focos na China, Irã e Itália. Ao contrário do Irã, no Irã o pessoal passou um pano, o governo passou um pano geral e a doença começou a se espalhar lá porque o foco era uma cidade de peregrinação. Como se fosse a Basílica de Aparecida. E aí ferrou, né, tal, porque é uma cidade de peregrinação meio constante, né, que aí muita gente vai lá vai lá nas sextas-feiras, vai passar o fim de semana e tal, pra rezar e tal. Então vai gente de todo canto, e aí por isso que deu problema, eu né? acho o pessoal foi espalhando. Sim, eu acho que era interessante explicar para o ouvinte também essa questão da quarentena, qual que é a lógica dela, né? Por que o governo então decide que uma cidade não vai, as pessoas de uma cidade não vão poder se locomover? A propagação do coronavírus, ela se dá pelos fluidos corporais, então pela saliva, quando a gente tosse, espirra. E aí, claro, você precisa do contato humano. Então, a doença ela é disseminada pela dispersão das pessoas. A gente vive num mundo globalizado em que as pessoas viajam muito, circulam muito, é muito difícil a gente ter esse controle. Uhum. Quando você decide que uma cidade tem que entrar em quarentena, não é para as pessoas ficarem presas e morrerem lá dentro, que eu acho que isso acaba despertando um pouco essa fantasia de que, então, vão trancar a gente aqui nessa cidade, quem está doente vai infectar todo mundo, e aí vamos morrer aqui aos borbotões e tal. As pessoas acham que virou um grande campo de concentração. E na verdade não é isso. A ideia qual que é? Quando você faz uma cidade ficar em quarentena, você sabe sim que o vírus vai circular lá dentro. Você tem que pensar numa estrutura para cuidar dos casos graves, que são poucos. Até para você evitar também grandes êxodos de uma cidade para outra e de repente você leva a doença para uma cidade menor que tem uma estrutura muito menos bem instalada para dar conta dos casos graves. Então é bom a gente ficar onde a gente está porque a gente conhece o sistema de saúde, conhece a cidade e tudo. Esse vírus, o coronavírus, ele vai acabar se instalando na sociedade de um modo geral. Em qualquer país ele vai continuar circulando depois que a propagação dele atingir um estado de equilíbrio, vamos dizer assim. E então a quarentena é o período em que você sabe que o vírus se espalhou, já passou do período de latência, as pessoas já adoeceram, já passaram pelo período de doença também, então a latência tem umas 2 semanas, a doença mais umas 2 semanas, então você tem 30 dias aí em que você sabe que o ciclo vai passar, o vírus, vai viver todo o ciclo de vida e morte dele, e a coisa se encerra naquele lugar, naquele período. Quando você não consegue fazer essa contenção, né, de deixar as pessoas num local, ou seja, numa cidade, num vilarejo, numa região, a chance do vírus se espalhar é maior. E assim, se uma pessoa ali, você tem um paciente 0, uma pessoa leva o vírus, né, para uma cidade específica. E aí a gente fala ali, né, não, então você tenta fazer a contenção, tudo. Por outro lado, existe, já que uma pessoa só, ela pode acabar, né, sendo paciente 0 de uma grande região, que pode acabar levando muito mais a disseminação, existe também a tese de que mais hora menos hora, 70% ou 80% da população mundial vai ter contraído o vírus. Uhum. O que provavelmente vai significar uma morte a cada 1.000 pessoas, alguma coisa nessa... Como é hoje o vírus da gripe, influenza e outras questões, né? O grande ponto é esse. Diante disso, se existe quase que essa fatalidade... Por que a quarentena pode ser? Por que a quarentena é importante? Já que uma mais hora, menos hora, provavelmente todo mundo vai pegar. Não, claro, a gente poderia pensar, bom, já que todos vamos ficar infectados, então que a gente se infecte logo e assuma isso. A questão é, quando isso acontece numa
numa explosão assim de casos, que é o que está acontecendo, né? A velocidade com que esse vírus está se espalhando, você tem uma saturação do sistema de saúde. Tá certo. Então você tem toda uma população que são os mais frágeis, que são os idosos e as pessoas com algum grau de imunodeficiência, seja porque estão com alguma doença específica ou porque estão fazendo uso de alguma medicação que suprima o sistema imunitário. Essas pessoas estão mais suscetíveis às complicações graves. Quando você tem um vírus que já está estabelecido numa população, você tem uma média, na verdade, das pessoas que agravam e o sistema dá conta de lidar com essas pessoas. Você tem aparelhagem, você tem UTI, você tem profissionais que vão atender isso. Então, vamos pensar assim, numa cidade de 1.000 pessoas, você tem aquela rotina de 5 pessoas que todo mês ficam doentes e vão procurar o hospital. Tá tudo certo. Estou dando um exemplo aqui hipotético. Sim, mas é que é do jogo. Agora, ali, se você tem uma cidade que não tinha contato com esse vírus, essas 1.000 pessoas se infectam e dessas pessoas, 200 adoecem no mesmo fim de semana, e você tem uma UTI ali para 10 leitos, você vai ter 190 pessoas que vão ficar fora do sistema de saúde. Então a preocupação, na verdade, é mitigar a dispersão muito rápida do vírus, porque isso satura a nossa capacidade de dar conta disso. Não, tá certo. Igual tá acontecendo na Itália mesmo, né? Que é para hospitais ali que eles têm que selecionar para quem que eles vão passar o respirador. Exatamente. Né? Que aí eles vão ter que ver para quem que eu passei, se é para quem... Então precisa importar muito rapidamente, inclusive da China, né, novos aparelhos para poder auxiliar essas pessoas, porque é o que acontece, a doença ela se agrava, gerando uma coisa que é a síndrome da angústia respiratória aguda, perdão, e que é um quadro de uma inflamação muito grave do pulmão, que interfere na troca de oxigênio, tudo isso, então a pessoa precisa ficar monitorada constantemente. Mas, de novo, né, acho que a gente está aqui para ajudar as pessoas a ficarem com menos ansiedade, menos pânico em relação a tudo isso. A maior parte dos adultos jovens simplesmente não manifestam quase sintoma nenhum, tanto quanto as crianças, mas isso não faz com que essas pessoas não sejam vetores da doença. Enquanto elas estão com o vírus ali, mesmo que ele esteja silencioso e manifeste uma doença muito pouco expressiva, elas podem infectar outras pessoas. Então a gente sempre fica com receio de que essas populações mais frágeis, os idosos e as pessoas que estão adoecidas com outras coisas, se exponham a isso. Tá, quer dizer, é aquela história, né? Mesmo um sujeito ali sendo um jovem adulto, né, que difícil, o risco de morte dele é baixíssimo, mas também não é confortável você saber que você pode ser um vetor que vai passar isso para os seus pais, para os seus avós, claro. Né, que a gente tá falando que acima de 80, estamos falando em 15% de morte, que aí já é um negócio pesadíssimo. Sim. Então, acho que sim, tem essa questão, um dos aspectos que acho que é interessante a gente tocar, que vai falando dessa questão desse pânico, é o fato de um vírus ser uma ameaça invisível, né? A gente não sabe onde ele está, ele não tem cor, ele não tem cheiro, ele não tem... Né? Ele é invisível pra gente. Ele é um fantasma. Né? E, aliás, inclusive, queria fazer um comentário aqui, porque eu fiquei sabendo que tem uma marca de cerveja que as pessoas deixaram de consumir porque é corona, né? E as pessoas têm... Pra ter ideia de como essas fake news vão circulando, tem gente que acha que essa cerveja tem alguma coisa a ver. Mas deve ter alguns que estão comprando pra dar risada também. Também, né? Tirar foto do lado ali, compensa né? outra. Mas... Doutor, queria te perguntar sobre o aspecto psicológico do medo. O medo, da mesma forma que a ansiedade, ele se multiplica, se retroalimenta. Quando a pessoa está ansiosa, ela fica pensando em determinada coisa e vai ficando mais ansiosa. Sim. Com medo também. Isso não acontece com outras emoções, tipo alegria. Alegria, você fica alegre e depois você passa a alegria, você volta ao normal. Por que o medo se realimenta? Então, a gente até conversou sobre essas questões no podcast quando a gente falava sobre ansiedade, né? O medo, ele é um mecanismo natural nosso de proteção. A questão é que o mecanismo que rege essas reações, seja de ataque ou de fuga, né? Quando a gente está amedrontado, ameaçado, a nossa tendência é ou atacar aquilo que é a nossa ameaça ou fugir da nossa ameaça. E aí, retomando a questão de que o vírus é um inimigo invisível, você vê que a reação de ataque foi tocar fogo no hospital, as pessoas ingerirem álcool em excesso ou, em pânico, fugirem da situação onde elas acham que elas podem contrair, né? Essas funções do medo, para falar biologicamente, elas fazem parte de uma região do nosso cérebro que é mais profunda. Vamos chamar assim do nosso cérebro reptiliano, o nosso paleocórtex, né? É uma parte que a gente divide aí com o cachorro, com o jacaré, com o crocodilo, bom. E que faz com que nós tenhamos reações animalescas, né? Irracionais nesse sentido. A gente consegue
balizar e controlar e reger o nosso medo com o nosso córtex pré-frontal. Então é a região que está justamente atrás da nossa testa, todo mundo tem aí seu córtex pré-frontal, que é a região que faz o pensamento complexo e a inibição desses ímpetos mais profundos aí do cérebro. A questão é, se a gente está ansioso e deprimido, a gente fica numa hipofunção da atividade pré-cortical. E isso já faz com que a gente diminua a nossa capacidade de conter... Atividade pré-cortical, no caso, a parte frontal do nosso cérebro, aqui, né? A parte propriamente do Homo sapiens ali, né? Então isso fica obliterado, né? Isso fica escurecido, cego, né? A gente fica cego para essas coisas e regido só por esses comportamentos de medo. E a questão também é que quando isso toma um vulto social, coletivo, quando você tem uma massa que se comporta de tal modo, a tendência é a gente acreditar que a massa tem razão e se deixar levar por isso, né? Mas uma parte, a tendência, é claro, é a gente achar que a massa tem razão. Mas o medo é muito, muito, muito mais contagioso, por exemplo, do que, para usar um exemplo anterior, a alegria. Se a massa está eufórica, talvez eu fique eufórico um pouco, mas assim que eu sair da multidão, eu volto ao normal. Se ela me contaminar com medo, não. Eu isso levo reverbera o medo e continua, claro. Por que essa diferença? Tem uma questão dos mecanismos mesmo de instalação desses fenômenos do nosso organismo, né? A felicidade ela é um pouco contagiosa também, mas ela dura bem pouquinho, né? A gente vê uma criança sorrindo, a gente também fica de um certo modo tocado, dependendo da nossa empatia e tal. Mas esses mecanismos de medo eles são mais bem instalados, porque no fim... digo biologicamente falando porque também. Eles são mais importantes para a sobrevivência, exatamente, né? A alegria e a felicidade é um afeto da comunhão, de um nível acima, na verdade, de um nível social que também tem atividade pré-cortical envolvida nisso. E o medo, ele é muito atávico. Ele tem aquela coisa que é o pensamento do indivíduo, eu quero me safar, eu quero escapar e eu quero fazer alguma coisa para me proteger. Acontece que muita gente pensando só em si vira uma manada de pessoas que não estão olhando para o lado. E essa é a diferença, então, entre, por exemplo, a população da China, que consegue se entender como uma comunidade e de uma maneira coesa, estancar isso, e uma sociedade em que a gente está olhando só para si e a gente fala, não, eu quero me safar, então eu vou me deslocar de uma cidade para outra, estou pouco me importando com as outras pessoas. E aí a gente acaba gerando um problema muito maior, como é o caso da Itália. Sim, tem até um ponto ali que o Daniel Kahneman, né, tal, que ele gosta de falar bastante, que é o lance de que o medo de perder, ele é sempre maior do que a alegria de ganhar. Eu acho que isso daí acaba juntando um pouco com o que a gente está falando, porque é aquela coisa, né? Quando você perde, você pode morrer de fome, você pode morrer por falta de recursos. Quando você ganha... Não é tanto, só significa que você vai viver um pouco melhor. É um passo a mais que você está dando. Só está adiando, só está postergando a própria morte, né? Perda. Exatamente. De algum modo ela vai acontecer. É verdade. Isso é uma questão, né? Por que a gente fica tão desesperado com a emergência de uma doença infecciosa? É claro, ninguém quer morrer amanhã por causa de um vírus, mas tem uma questão que fica revelada nisso, que é a nossa grande dificuldade e por vezes alguma incapacidade da gente poder olhar para a própria finitude e entender. Se eu fico tão panicado assim, se eu fico tão desesperado com a possibilidade de uma doença que talvez nem me atravesse. Eu tenho 40 anos e será que eu vou ser vítima da possibilidade de morrer disso? Talvez não. Estou em saúde, estou me alimentando bem, mas estou falando para as pessoas de uma geral, né? Se você se cuida, se alimenta bem, dorme bem, tem atividades de esporte e lazer, a chance de você ter energia e o sistema imunitário próprio para se defender é muito grande. Aí fica a questão, né? Por que então que eu, saudável assim, sabendo que eu não vou entrar nas estatísticas e que eu vou confrontar esse vírus como qualquer outro vírus que circula por aí, como influenza e outras questões, por que eu fico tão desesperado, né? E que o medo da morte ali revela o quê, no fim das contas? Uma resposta que não é simples de dar, mas acho que provoca as pessoas, é que o medo da morte é medo da vida. Então, as pessoas que têm medo de morrer é porque, no fim das contas, elas não viveram aquilo que elas precisavam viver. Estou trazendo aqui um aspecto psicológico e tal, que talvez as pessoas nem queiram ficar olhando muito para isso agora, no sentido de que tem uma doença infecciosa acontecendo. Mas fica uma pergunta para as pessoas, né? Se você está reagindo de uma maneira tão visceral assim, com essa possibilidade, que recado que essa morte está te passando? É esse. O que você fez da sua vida até hoje? Se você morrer amanhã, você cumpriu aquilo que você deseja, assim, aquilo que você sonha? Eu acho que é a grande inquietação que as pessoas falam, não, me dá mais uma semaninha para eu fazer aquilo, né? A gente brinca, né? Se você for morrer amanhã, o que você vai fazer? As pessoas ficam inventando as mais malucas histórias, mas é claro, o cumprimento dos nossos sonhos mais profundos, eles não se dão de uma semana para outra, né? É um projeto de vida e tal.
E talvez as pessoas que fiquem mais ansiosas e mais aflitas com isso sejam as pessoas que não estão se cumprindo e cumprindo os próprios sonhos. E tá aí, daí um convite para essas pessoas se olharem, procurarem terapia, tudo isso. Não deixa de fazer sentido. Num ponto de vista mais prático ali, a gente tem uma questão, né, com o uso de máscara, né? Então, quer dizer, o que a gente tem ali? A gente tem que, no Oriente, para começar, o uso de máscara é extremamente comum e já era muito antes, né? Era engraçado, né? Que até pouquíssimo tempo atrás, um ocidental comum pegava e achava que era o pessoal com medo de poluição. Né? Achava que todo mundo que ia andar de máscara era por causa de poluição, ficava choramingando da poluição, assim, uma coisa terrível. E não é poluição, é educação. É porque um chinês, quando tá com gripe, ele põe uma máscara para não passar gripe pro coleguinha. Pessoas, né? No Brasil não, no Brasil, sei lá, outros lugares, boa parte do Ocidente ali, acho que é bonito vir trabalhar com gripe, porque olha só, o cara tá todo ferrado e ainda vem trabalhar, ó que pessoa maravilhosa. E lá não, lá a cultura de que gripe é um negócio contagioso, coisa que ainda bem que a gente tá aprendendo agora, né, tal. Sim, a gente vai ter que adotar esse comportamento deles mesmo, a gente tem mais calma e mais consciência do que é esse problema de que a gente tá inserido numa comunidade que a gente tem que se comportar pensando no todo, né? Não, mas até acabei fazendo essa digressão, mas o caso da máscara ali, então quer dizer, a gente tem esse costume no Oriente, mas por outro lado, a máscara, ela virou um sinônimo do pânico coletivo. Sim. Então, tipo, quem tá pegando avião agora, tá vendo ali tal que, tipo, que tá meio que todo mundo de máscara no aeroporto para fazer um voo daqui pro Mato Grosso, sabe? Né? E que você fala, poxa, mas como médico ali, qual o seu ponto de vista? Ótimo. Vamos falar então sobre essa questão dos modos de contágio e como a gente pode evitar isso, né? Porque a máscara tá aí como uma barreira, né? A máscara ela é interessante para a pessoa que está adoecida, para quando ela fala, ou tosse, ou espirra, as gotículas que ela emite pela boca e pelo nariz fiquem presas ali na máscara, não se disseminem na atmosfera, que é uma das maneiras da gente contrair a doença. Só que no caso do coronavírus, a doença ela é muito mais propagada, na verdade, pelas mãos, não pelo rosto. Então já tem essa questão. A máscara, na verdade, o ideal é que ela seja usada por quem está adoecido. Agora, se a máscara servir para a pessoa ficar mais calma, ou talvez controlar o hábito que a gente tem de colocar a mão no rosto, pode ter alguma função. Por que a gente insiste nessa questão das mãos e do rosto? Porque a pessoa que está doente, ela pode coçar os olhos, ela pode passar a mão no nariz, passar a mão na boca e encostar numa mesa, encostar numa maçaneta, alguma coisa nesse sentido. A gente ainda não sabe exatamente quanto tempo o vírus fica vivo sobre essas superfícies, mas diz que é algo da ordem de 15 dias, 19 dias. Então, o mais eficaz, na verdade, é as pessoas lavarem a mão sistematicamente, principalmente quando vão para lugares públicos, e evitar o máximo possível, é muito difícil, mas evitar o máximo possível o contato da mão com os olhos, com o nariz e com a boca. Que, no fim, são as aberturas que a gente tem no nosso corpo. A nossa pele já é uma barreira de proteção. É claro que também, se a pessoa tiver com uma ferida e encostar a mão contaminada na ferida aberta, sim, ela pode se contaminar. Mas então a ideia é evitar esse tipo de comportamento que a gente tem de ficar coçando olho, nariz e boca o tempo inteiro e deixar as mãos lavadas a maior parte do tempo. É possível, né? Não, perfeito. Eu pessoalmente posso dizer que eu tenho uma dificuldade extrema, né, tal, de colocar reações inconscientes, né, de colocar as mãos no rosto. E transformar essa ação inconsciente numa ação consciente de não colocar a mão no rosto. É muito difícil. A gente tem esse hábito e nem se explica por que biologicamente a gente já divide isso com alguns macacos, né, que também evoluíram conosco. Somos nós, os hominídeos e os símios que têm esse hábito de ficar colocando a mão nos olhos, nariz na boca. E tem uma série de explicações biológicas para isso, mas assim, é um comportamento atávico nosso. A gente nem percebe que faz e faz. E é isso também que explica, assim, por que a gente contrai conjuntivite, essas outras questões, né? Agora, em relação a esse comportamento de coçar os olhos, coçar o nariz e a boca, tem algumas pessoas que pensam, então eu vou usar luva para evitar que eu faça isso, porque é um pouco desconfortável você encostar na mão e você vai pensar, estou com a luva, não vou pôr a mão na cara. Só que aí, se você encosta a luva em lugares contaminados, a sua luva vira um depositário de vírus. Tá, que ela vira um depositário mais depositário ainda, com mais coisas ainda do, né, que... do que a mão. Porque você não vai ficar lavando a mão pura. com a mesma frequência, lavando a luva, com a mesma frequência com que você lava as mãos. Então,
Por isso que eu vou insistir nessa questão, né? O melhor é a gente ficar muito bem informado, procurar os meios de comunicação oficiais, de governo, organizações de saúde. Eles vão instruindo sobre isso, né? E aí a gente pode se pautar a partir dessas recomendações que são mais sérias, são mais cuidadosas, evitam, por exemplo, o fato de estar faltando máscaras de proteção que a gente deveria usar no serviço público, não tem mais. Eu vi histórias de pessoas que roubam máscaras nos prontos-socorros aí. Máscara a gente tem esse problema, né, tal, de que o suprimento é limitado. Sim. Né? E foi uma das coisas que aconteceu no Irã e na Itália. E para a pessoa que acha que vai usar máscara para se proteger, ela vai se proteger sim da pessoa. Vamos supor que tem uma pessoa com coronavírus no metrô, que espirre dentro do metrô, e vão ficar aquelas gotículas ali, a máscara talvez te proteja. Mas, de um modo geral, isso não é a melhor maneira, é mais eficaz. Uhum. E fora que também tem a pessoa pode ficar estigmatizada por pensar, ela está usando a máscara para se proteger ou ela está usando a máscara porque ela está doente e querendo evitar o contágio, então a pessoa também vira uma espécie de monstro que está andando ali na rua, né? Isso até entra numa outra parte que aí é o choque de culturas ali e tal, e que é a xenofobia por trás disso, né? A gente tá falando aqui da máscara, mas como a máscara ela tá no dia a dia do oriental, né, em gripe comum, então imagina no coronavírus, né? Aí realmente você sempre tem as pessoas, né, principalmente nos Estados Unidos, na Europa ali e tal, aí pega e vê ali um oriental de máscara e, putz, aí se esconde. Né, pessoas que foram agredidas, né, fisicamente, foram espancadas por conta disso, né? Isso vai despertando os nossos lados piores, assim, né? O medo, ele rege praticamente todos os nossos comportamentos preconceituosos e tal. Medo e ignorância e ódio, né? Vira um coquetel explosivo aí para despertar xenofobia, coisas nesse sentido. Agora, as pessoas também têm que ter noção que os chineses foram o primeiro país, né, os chineses foram um povo, né, e é o primeiro país a diminuir a progressão exponencial que o vírus tinha. Quer dizer, por que a gente não reconhece a capacidade de dar conta, de mitigar e coordenar ações de saúde que mitigam essa propagação? É exemplar o que eles fizeram. E assim, agora como o Ocidente também está afetado, e o Oriente Médio também, você não vai mais ter um rosto para ficar apontando, né? E é interessante entender que o coronavírus, como muitos outros vírus, eles vivem na natureza em lugares que estão ali fechados, florestas, lugares protegidos, recônditos ali, cavernas, e eles circulam muito entre animais. O coronavírus, a emergência dele não dá para... a emergência no sentido do surgimento, né? Uhum. A gente não consegue dissociar da degradação ambiental que o mundo vem sofrendo. Então, imagina se hoje que existam 1.700.000 vírus, e a gente tem descrito 2.000 praticamente, é muito pouco. Então tem uma dimensão gigantesca de coisas que podem vir a acontecer um dia ainda com a gente. O ideal seria essas zonas tampão, assim, vamos dizer, né? Essas florestas, que elas continuem preservadas, que a gente não entre em contato com as criaturas que vivem ali. O coronavírus, ele circula em animais. Muito provavelmente, ainda não se sabe exatamente, mas pode ser que ele tenha vindo de um morcego da região ali, daquela província na China. E tem os outros vírus conhecidos também, né? De 2003, lá da síndrome da angústia respiratória aguda, que veio provavelmente de um mamífero, que é a civeta, né? Que parece um felino lá da região do sudeste da Ásia, que também é um animal que vive em florestas que estão sendo devastadas. Para a gente plantar a palma, né, o dendê, que a gente usa para fazer creme de avelã com chocolate. Então, se você come esse creme de avelã com chocolate todo dia, saiba que você também está responsável pelo surgimento, talvez em mini escala, dessas novas doenças. E a mesma coisa aqui no Brasil. Quer dizer, hoje a gente também devasta a Amazônia de uma maneira displicente, né, irresponsável. A gente não sabe se a gente está despertando ali algum patógeno, uma bactéria ou vírus que está latente em algum animal que a gente não entrou em contato ainda. Hoje, em 2020, em comparação com o que a gente teve no surto da SARS em 2003, por exemplo, ou de outros, ou da gripe espanhola em 1918, né, que matou 50 milhões de pessoas, o que a gente tem de diferente agora? O que a gente tem de mais, cientificamente falando, qual mais próximo, o que a gente tem ali, além dessa parte do trabalho que a China fez e que outros lugares estão começando a fazer, né, bem-sucedidos para segurar o espalhamento do vírus. O que a gente tem hoje que a gente não tinha lá atrás? Hoje a gente tem um trabalho muito mais coordenado entre cientistas do mundo inteiro. Inclusive é um orgulho nosso, né? Foram 2 cientistas brasileiras que fizeram a codificação do genoma do coronavírus. A OMS, ela congrega, então, esses trabalhos, ela tem permitido a publicação, né, e deixar isso
público para as pessoas em geral, não só para a população cientista, informações que são coordenadas, então. E esse trabalho em conjunto, esse trabalho em rede, é uma coisa que a gente não via 10, 15 anos atrás. Tá. Isso está sendo muito mais rápido, isso é sinal da nossa capacidade de trocar informação, de tentar rapidamente com os nossos recursos tecnológicos avançar na descoberta de proteínas ou partes do DNA do vírus que possa ser usado como vacinas. Quer dizer, a gente tem um aparato tecnológico mais interessante, a gente tem as redes dessas comunidades de cientistas que se conversam, e tem a Organização Mundial de Saúde que congrega tudo isso. Hoje, por exemplo, você teve, entre 2 semanas, né, a publicação de mais de 160 artigos científicos tentando entender toda a questão da disseminação, da virulência, do aspecto das vacinas e tal, para o coronavírus. Quando a gente foi pensar na SARS em 2003, a gente demorou praticamente 1 ano para publicar metade desse número de artigos. Então, hoje as coisas estão mais rápidas, a gente consegue acionar um sistema de maneira mais eficiente, embora ainda não seja a situação ideal em que a gente tenha uma estrutura de saúde que dê conta desse tipo de vulto, né, do crescimento muito rápido e exponencial de doentes, que é o que está acontecendo no mundo inteiro. E não tem muito como ser diferente. A gente não tem hospitais que ficam ali de retaguarda só esperando uma crise dessa. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. O investimento para isso é muito alto. E né? a gente sabe, né, que a gente... É um fato, né, que a gente não vai ter uma vacina dali 2 meses, né? Carlos, até pelo que você estava pesquisando em relação a... Como que está o quadro em relação à vacina aí? A gente viu que tinha alguns protótipos já... Tá. Na verdade tem várias vacinas sendo desenvolvidas, mas a maioria está em estados iniciais, né? Então, acho que, se eu não me engano, são 18 vacinas que agora estão sendo estudadas. Tem uma que está um pouco mais avançada, que é da empresa Moderna, lá nos Estados Unidos, mas ela ainda está em estágio 1 de testes, então as previsões dizem 18 meses até que ela possa ser usada mesmo. Caso dê certo, né? Caso dê certo, a gente nem sabe se vai dar certo mesmo. Por outro lado, tem alguns tratamentos, né, não vacina, mas tratamentos para quem está doente, que são mais promissores, que estão em estágio 3 lá de teste. Então, que aí é tipo de antiviral mesmo. Né? Antiviral, foi um antiviral que foi desenvolvido primeiro para ebola. Ele não funcionou tão bem para ebola, mas... no coronavírus parece que ele está tendo uma eficácia maior, mas mesmo assim as chances estimadas são de 50% dele funcionar realmente na população. Quer dizer, não tem aquela certeza. Não é uma né? certeza, está em testes, é o mais promissor até agora, né? Mas vacina realmente... As melhores previsões são de 18 meses. Nem sabemos se vai dar certo. Eu acho que você falou do ebola, é interessante a gente usá-lo como exemplo para ilustrar essa questão do pânico que pode se gerar com a emergência de uma doença nova. O ebola, na época que ele aconteceu, né, no final dos anos 90, as pessoas estavam desesperadas porque ele tem uma virulência muito grande, né, ele se dissemina muito rapidamente e ele causava alterações que davam aquele aspecto de uma pessoa bem doente mesmo. A gente estava até comentando antes aqui como se fossem zumbis, né? Vamos pensar assim, que gera um pouco essa fantasia também de você ser uma espécie de morto-vivo e tal. E o ebola, ele se conteve muito rapidamente. As doenças que são muito virulentas e que se propagam muito rapidamente, elas acabam matando o hospedeiro muito rápido. Então, esse hospedeiro nem tem tempo de se deslocar e se locomover. Então, ela acaba sendo circunscrita no tempo e no espaço. Nem que se espalha, né? Mas a que mata muito rapidamente, exatamente, né? A que mata muito rápido. O problema do coronavírus é porque ele justamente demora para se manifestar e enquanto ele não se manifesta, a pessoa já está infectando outras. Então, quer dizer, ele se espalha, né, com eficiência, mas como ele não é um vírus, né, tão assassino, né, então ele consegue... Se propagar, ele é mais eficiente nesse sentido. Tanto é que ele começou ali numa região da província da China e está se espalhando agora pelo mundo inteiro. Exato, né? Você entendendo então, ali... biologicamente ele é esperto, ele conseguiu... Exato, você vê que o objetivo do vírus é se espalhar. Exato. Né, tal. E aí, só pra gente tocar numa questão também em relação às outras doenças antigas, né? Por que a gente esqueceu de ficar assustado com a dengue, com a chikungunya, com a zika, com a malária, com a doença de Chagas, com as parasitoses? Quer dizer, são doenças que matam muito mais do que o coronavírus atualmente, estão aí disseminadas, são situações epidêmicas, e as pessoas não ficam mais tão aflitas porque elas já se instalaram e elas mantêm uma rotina de adoecimento da população que é meio constante. É interessante a gente pensar nisso, né? A gente desenvolve esses comportamentos de pânico porque ela está emergindo agora. E porque as pessoas têm medo do que aquilo pode produzir nelas. Mas a gente está em pleno verão, as pessoas estão se contaminando com dengue à torta e à direita. Tem muito mais gente doente agora de dengue do que de coronavírus. Mas vamos ver como as coisas vão caminhar. Mas é aquilo, né? Quer dizer, como
Aí entra o medo do desconhecido mesmo, né? Então, mesmo como uma ameaça conhecida e que seja muito letal e muito fácil de pegar, né? Mas aí ela não te dá tanto medo assim, né? Simplesmente por ser conhecido. E o coronavírus, no caso, é uma doença que atravessa barreira porque ela lida com... Você é transmitida por viagens, né? De avião, de navio, coisa nesse sentido. Então, quem faz essas viagens são as classes sociais mais abastadas. Então, é uma doença que se dissemina nessas populações. Essas outras de que a gente está falando se disseminam em populações que vivem em habitação precária, que têm malária, esquistossomose, leishmaniose, são doenças de países pobres, principalmente, né? Não que não haja nesses outros lugares. Mas a gente sabe que tem uma dinâmica também do estudo de doenças e da produção de medicamento que depende da economia, né, nesse sentido, e que algumas empresas não veem interesse em fazer pesquisa com determinadas doenças porque aquilo não vai atingi-las. E agora o coronavírus não, ele rompe essas barreiras também, e aí acaba acontecendo esse pânico, porque a gente não tem noção da dimensão econômica que isso possa ter. Agora a gente está vendo na Itália, quando o país fecha a fronteira e as pessoas param de circular e vão ter que fazer o trabalho em casa e tal, a Itália já está tecnicamente em recessão, em março. Já está dado isso. A gente nem sabe quanto tempo eles vão ter que ficar nesse processo de quarentena. Então, tem-se um pânico também que não é só individual. Não vou dizer que é um pânico governamental, mas é uma reticência, né, um certo temor para evitar que esse problema que é ecológico e que ele acabe sendo econômico também, né? Ele vai gerar repercussão econômica. E aí que tem, na parte de pânico econômico, uma coisa que acaba gerando ele é um certo excesso de otimismo que estava tendo nos últimos anos. Vou dar um exemplo desse excesso de otimismo que faz mal. Até dias atrás, a previsão que você tinha para o crescimento da China era de que nesse trimestre agora, com coronavírus, ai meu Deus, o crescimento vai ser só de 2%. Mano, não quero falar besteira aqui, mas se a China crescer nesse trimestre, vai ser cara, impressionante, eu me demito, eu vou pra odontologia, velho. Tipo, então o ano passado tava tão ruim assim que tipo o país parado vai crescer, vai ser melhor do que em 2019. Não consigo ver isso. Beleza, posso estar falando besteira, espero que não. Mas aí vem o número real. Então, está lá, você procura ali, média dos analistas, deve estar agora em crescimento de 1,5%. Aí bate, o governo da China entrega o número, queda de 8%. O que vai acontecer? As bolsas vão cair tipo 50%, né? E é isso, quer dizer, e da onde que veio? É esse otimismo de você achar que não, que você vai conseguir ter crescimento econômico num ambiente maluco desse. A gente que é brasileiro, a gente sabe o quanto é difícil crescer, né? Que, tipo, claro. Sem coronavírus, a gente tá em 1,1 só, né? Imagina com. Exatamente, deveria haver um privilégio, na verdade, da ecologia sobre a economia. As duas têm a mesma origem, né? A palavra eco significa casa, né? Então ecologia significa a compreensão da nossa própria casa, né? Do que esse mundo que somos, que é o nosso grande lar, e a economia são as leis da casa, né? Como a gente rege a nossa vida, então, a partir de quem nós somos, né? A questão é, se a gente não investe dinheiro para cuidar dessas doenças ou pensar em estratégias para evitá-las, a gente sofre um coice muito maior, né? Um rebote, um ricochete, que acaba sendo, então, a difusão dessas doenças muito rapidamente, o aspecto econômico que fica dado. Porque enquanto uma doença não está manifesta, você investir em alguma coisa que ainda não aconteceu parece um gasto meio absurdo. E tem alguns cientistas que são infectologistas e ecologistas, não ecologistas no sentido do ativismo, mas eco-infectologistas, que pensam essa dimensão das infecções a partir da lógica da ecologia. E seria muito mais interessante a gente prevenir essa questão, né? Prevenir o tráfico de animais, prevenir a entrada em zonas que deveriam ser sagradas, mesmo territórios que a gente não deve entrar e que deve preservar e deve manter a vida selvagem ali. Só que não, né? O tráfico de animal no mundo eu acho que é o terceiro mais lucrativo. E a gente sabe, né, dessa questão dos vírus que são transmitidos por conta desse contato do homem com os animais. E também a pesquisa em doenças que ainda podem vir a ser emergentes, enquanto elas não se propagam, você não consegue vender. Se você não vende, você não tem lucro. Então, como é que você paga pela pesquisa toda que foi feita antes? Então, teria que ter uma coordenação de investimento mesmo, de governos que fizessem isso. Será que um dia a gente vai conseguir conversar? Será que a OMS vai conseguir arregimentar os governos para fazer isso um dia? As empresas não fazem. Né? Eu acho que aí acaba entrando um pouco das coisas que vão mudar no mundo, né, no pós-coronavírus, né?
Talvez a gente comece a ter mecanismos um pouco melhores de cooperação entre governos, mesmo entre grandes empresas, entre grandes doadores. Fico imaginando aí, tipo, uns Jeff Bezos da vida estejam a fim de dar sua colaboração para a criação de uma vacina e para criar os meios mais eficientes para isso. Né? Incrível. Como fenômeno social, ele é fascinante, na verdade, o que está acontecendo, né? Porque a gente entende... Quando a gente fica falando, as pessoas hoje estão muito sujeitas a falsas informações, a reações impetuosas, impulsivas e tal. Essa situação do coronavírus, ela escancara isso de um jeito muito claro, né? Então, acho que as pessoas também têm que fazer esse movimento de meia-culpa e tentar entender, em que sentido eu participo disso? Em que sentido eu propago esse vírus do medo? Em que sentido eu propago esse vírus da fake news que vai abrindo caminho para que a doença também chegue atrás, né? A doença, ela vai revelando mesmo essa situação da nossa fragilidade, né? Seja individual, corporal, então o meu corpo está mais frágil por essa ou aquela razão, mas da nossa fragilidade como sociedade, como comunidade. E que então fica ameaçada por esses ímpetos coletivos, né, que no fim das contas estão fundados sobre um individualismo, a pessoa quer se safar e não pensa então que ela faz parte de um todo. Isso são coisas que, se a gente conseguir olhar para elas e tentar mudá-las, talvez a gente se encaminhe para um amadurecimento nosso, né, como humanidade. Nesse sentido, eu falo que é fascinante porque pode ser uma grande lição que a gente aprenda. Mas pode ser que não. As pessoas tendem a esquecer na semana seguinte que as coisas acabam. Não, passam, claro. Eu até quando o coronavírus estava começando, né, acho que todo mundo estava entrando um pouco mais nessa onda de que tudo dura uma semana. E eu sou uma dessas pessoas. Eu também ali, quando a gente estava até conversando sobre como que a gente abordaria o coronavírus numa grande reportagem. Ele falou, poxa, mas uma grande reportagem demora 1 mês para fazer e a coisa acontecendo daqui no dia a dia, mês né? ninguém mais vai saber o que é coronavírus, vai estar todo mundo falando agora sobre o não sei o que do Bolsonaro, não sei o que da Olimpíada, que apareceu um nadador aí, qualquer besteira dessa. E aí acho que a gente aprendeu um pouco que certas coisas duram. E eu pessoalmente, mas eu acho que mais gente pegou a entender ali, falar, não, isso aqui não é uma onda, isso aqui é uma coisa grande, é uma coisa que tá aí para meses, tá aí talvez para mais de ano. Sim. Nos preparemos, né? E eu acho que até um outro ponto, né, desse lado, que eu acho que é um pouco positivo nesse aspecto, né? De realmente, por a gente estar vivendo uma pandemia, né, global. A gente está vivendo uma pandemia de fato, é uma coisa que afeta, vamos lá, democraticamente todos os lugares, né? Porque muitas vezes ali, quando você tem uma doença que é ligada com condições de saneamento baixas, você não tem a grande comoção, você não tem a comoção da grande classe média mundial. Claro, Então, exatamente. O que acontece aqui no Brasil tá constantemente. Pegando no Zimbábue, tá pegando ali, tá nas palafitas, e tudo bem, deixa, né? Tá, live and let die. Né, vamos seguindo nossa vida. E aí, nesse caso, não, né? Porque ela não é uma doença censitária, né? Ela é uma doença letal que pega a rainha da Inglaterra, né? Que pega os ministros, a ministra da saúde do Reino Unido, né? Tal, foi. E é engraçado, né? Porque como eles estão testando mais rápido políticos, e aí você vê que em muitos casos ali, né, no próprio Irã, né, uma parcela razoável do Congresso estava contaminada. 8% dos parlamentares do Irã já foram identificados. 8%. Tá. E é isso, né? E é isso, na Itália você já teve alguma coisa também, né, tal. Então, quer dizer, o lado democrático dessa pandemia, por mais aterrorizante que seja, principalmente para os mais velhos, né, por um lado também ela abre o olho de que a gente vive num mundo... Exatamente, que agora está todo conectado, a gente não vai conseguir se furtar dessas coisas. Inclusive doenças que tradicionalmente são pensadas como doenças do mundo tropical, a malária, a esquistossomose, a leishmaniose, ela já atinge, até por conta da questão do desequilíbrio climático, né, do aquecimento global, ela está avançando em direção ao mundo temperado também. Então tem zonas que antigamente não tinham essas doenças. Você consegue encontrar hoje o Aedes aegypti na região do Mediterrâneo. Doutor, diga. Queria perguntar sobre o ciclo do medo que você mencionou. O medo é super contagioso, nós somos sensíveis a ele, a mídia propaga medo, seja de boa fé ou de má fé, e daí as pessoas ingerem esse medo, propagam pelo WhatsApp, e os jornalistas absorvem esse medo, propagam mais medo. O medo é
como se fosse um grande parasita, né, que nos infecta a todos. Pergunta é, psicologicamente, o que fazer para quebrar esse ciclo? Como eu estava comentando, né, tem essa tríade da ignorância junto com o medo e com o ódio que possa. Então, assim, a ignorância é uma das coisas que a gente consegue lidar. Mas eu posso me informar só de fontes fidedignas e corretas e ficar mesmo morto assim, de ficar medo assustado. Pela repetição. Né? Sim, claro. Mas eu acho que assim, as fontes fidedignas, então eu vou usar como exemplo o site da Organização Mundial de Saúde, que acho que é o epicentro, né, de toda a difusão de informações sobre isso. As informações são muito colocadas de uma maneira muito calma, assim, sem alarmismo e tal. Então vai dando dados, na medida do possível, o mais próximo do real, que a gente já falou da dificuldade de conseguir entender como que o vírus já se disseminou e qual a quantidade de pessoas que foram infectadas, mas dentro dos nossos recursos é o mais próximo de uma descrição aí do que está acontecendo. Geralmente são informações que acalmam, então eles vão instruindo ao mesmo tempo como se prevenir, como fazer essa questão da lavagem das mãos, porque... não adianta você ingerir uma quantidade enorme de álcool. Eles vão lidando com essas questões porque eles estão entendendo que as pessoas estão com muita fantasia, muito problema, e eles vão informando. Uma outra questão que eu acho é dividir o problema e essa questão com quem é próximo. E claro, se você tem um médico de referência, algum profissional de saúde com quem você possa conversar e trocar ideia, muito provavelmente esse colega, esse médico ou outro profissional vai te instruir no sentido de você ficar mais calmo, de entender qual que é a dificuldade que você possa vir a apresentar ou não, o desfecho que uma doença dessa pode ter em você. E claro, todo colega vai falar, se você tem uma pessoa idosa em casa, se você tem uma pessoa adoecida em casa, você tem que tomar um cuidado redobrado e tudo mais. Mas assim, eu não consigo imaginar algo que se furte da questão da educação, da questão do compartilhamento de ideias, de uma recusa das fake news. Então acho que é uma coisa que assim, se a gente está recebendo, sendo bombardeado por informações que a gente não sabe se são reais ou não são, no WhatsApp, por exemplo, ou em outros veículos de redes sociais, que a gente abra mão disso. Então que a gente faça um parênteses e fale, isso aqui eu não vou mais olhar para essas coisas, eu não quero mais saber dessas coisas, eu quero olhar só aquilo que eu sei que vem de fontes honestas e cuidadosas. Isso já faz um grande serviço. A outra questão... Acho que a quantidade também, né? Ingerir um pouco menos de notícias repetidas sobre a mesma coisa. Claro, e diversificar essas informações. É por isso que eu falo, esse site da Organização Mundial de Saúde ele é muito interessante nesse sentido. Ele pega e congrega todas as informações que estão sendo produzidas no mundo inteiro, né? Então fica a dica, né, para as pessoas. Eu sei que tem alguns documentos que estão sendo feitos em português, porque eles também sabem que o vírus entrou aqui, que tem uma população grande que não vai conseguir entender o site, que normalmente fica traduzido em inglês, em francês e espanhol e árabe, né? Mas eu acho que é isso, acho que a questão é se instruir, compartilhar com quem está próximo, compartilhar com um profissional de saúde que olhe para você, e se porventura, individualmente, a pessoa entender que aquilo está gerando um quadro de hipocondria ou de pânico, eu digo sintomaticamente mesmo, né? Psiquiatricamente falando, que ela vai procurar ajuda. A gente não consegue entender que esse pânico coletivo, a gente não consegue descrever o pânico coletivo como uma doença mental, é uma doença social, vamos dizer assim, e que vai falando exatamente, expondo essa situação da nossa fragilidade, está à mercê dessas fake news, à mercê da desinformação e tal. Mas que as pessoas percebam isso e sejam autocríticas e que elas não olhem só para as fake news que elas leem sobre o coronavírus. Comece a olhar para as fake news que você tem visto e ouvido e lido sobre todos os temas que estão acontecendo atualmente no mundo, assim. A questão do coronavírus, ela é uma doença, ela tem esse viés biológico, mas ela está dada por um fato social nosso, a circulação de pessoas no mundo, um fato ecológico, biológico nosso, a invasão de espaços naturais que a gente deveria deixar ali preservado. Então, ela fala de uma responsabilização nossa como seres humanos, né? Nós estamos na nossa casa, como é que a gente cuida dela e como é que a gente faz para as pessoas não se pisotearem dentro da própria casa. Nada disso pode ser curado pelo medo, né? Medo não é remédio. Exatamente. Ótimo você ter colocado nesse sentido. O medo não é remédio. O medo ele vai amplificar, na verdade, as suas reações que podem ser mais patológicas do que o que seria o justo necessário para você se proteger ali daquele momento. É isso. O medo não é remédio. O medo, ele, em uma dose muito pequenininha, ele pode te ajudar ali a lavar um pouco mais as mãos, a tomar um cuidado maior, né? Evitar uma aglomeração desnecessária. Mas o medo, em quantidades grandes, ele é um veneno. Então, não deixa esse vírus se espalhar. Valeu, gente. Obrigado, Ale. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu. Até a próxima.